Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Yolanda, sou uma das trabalhadoras voluntárias da Casa de Francisco e estou hoje novamente aqui para comentar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês poderiam só me dar o retorno do som? Obrigada, seu Edmilson. O som tá ok, gente? Pronto, eu vou iniciar, tá bom? Hoje a gente vai comentar o trechinho do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda. Obrigada, Tarcísio. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é o 18, os órfãos. Vamos iniciar agora, tá bom? Eu vou ler um trechinho e a gente vai iniciar. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhes a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Eu vou ler até aqui, tá bom? Pra gente ir refletindo. Esse trecho do Evangelho, ele consta na Revista Espírita de 1860, né, uma comunicação que Kardec recebeu. E ele consta na Revista Espírita de 1860, em novembro, no mês de novembro, e foi adicionado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na Revista Espírita tem o nome do Espírito comunicante, mas Kardec não colocou. Aqui ele se refere a um espírito familiar. E assim, quando eu pesquisei esse trecho para comentar aqui junto de vocês e começar a refletir, me veio a intenção de associar ao que a gente está vivendo, que é o da pandemia, né? E é impressionante a quantidade de órfãos que ficaram, quantas crianças ficaram. E recentemente saiu uma matéria no Diário do Nordeste falando sobre a adoção, né? E aí eu trouxe uns números aqui para a gente refletir. A quantidade de bebês em unidade de acolhimento aqui em Fortaleza, no segundo lockdown ele aumentou 40%. Para vocês terem noção de quantitativo, de setembro de 2020 a abril de 2021, o crescimento de bebês menores de 1 ano foi de 27%. De janeiro de 2021 a abril de 2021, o crescimento foi de 40%. Para a gente ter noção da quantidade, do impacto que isso traz nas famílias em si, né? Esse dado ele é do Ministério Público, tá bom?
e saiu no Diário do Nordeste dessa semana. Se vocês quiserem pesquisar, também tem acesso. E aí, sem querer nenhum tipo de julgamento, de fazer nenhum tipo de julgamento, mas com a intenção mesmo de refletir, nós temos aí o aspecto social, né, vinculado a essa questão, digamos assim, as crianças que ficaram, os pais que se foram e os pais adotivos. E aí a gente, refletindo juntamente com o ensinamento do Espiritismo, né, o que os Espíritos vêm nos trazer, a gente percebe os vínculos espirituais que todos nós possuímos. Muitas vezes a gente não sabe porque nós temos o véu do esquecimento, né? Fica intuído na gente alguma situação que a gente precisa fazer. Eu conheço uma situação de uma adoção que a mãe escolheu a filha pela foto e a partir daí deu-se o processo, né, de acolhimento, de presença, até chegar ao processo de adoção. E se vê hoje em dia a família, a mãe, o pai e a criança, você não diz jamais que a criança é adotada, porque são espíritos tão familiarizados que a gente não percebe essa diferença consanguínea, né? Que na realidade isso daí é apenas um fato material. O que nos vincula são as questões espirituais. Aqui quando ele disse, né? Se soubesse quanto é triste se é só e abandonado, sobretudo na infância, aí vê como a bondade de Deus. Deus permite que hajam órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. A necessidade, ninguém sabe, da aprovação, da expiação dessa criança que se torna órfã, né? Mas também ninguém sabe da necessidade da adoção daquele que tem a intenção de adotar. Muitas vezes porque não teve filho, outras vezes porque teve, e aí houve a devolução temporária, né, recente da criança para Deus, e aí o caminho se vê na adoção. E a gente refletindo, eu acho que vocês devem ter assistido o filme do Divaldo Franco, quando ele adota uma criança. E por muito tempo ele foi perseguido por um espírito, e essa criança adotiva tinha sido a mãe desse espírito, né? E aí nesse momento ele acaba acolhendo essa criança e o espírito que tanto perseguia chega e fala que ali se acabou toda e qualquer perseguição dele, né? Porque o bem que Divaldo fez à mãe dele apagava todo o ressentimento que ele tinha tido, já que a criança, que era mãe dele na vida passada, estava abandonada e ele acolheu. Então, a gente não sabe realmente os vínculos espirituais que nós temos. Julgar porque é uma mãe, e aí tem a questão da adoção, porque a criança foi, porque a família não teve condições, né? São inúmeras econômicas, psicológicas, e aí não nos cabe julgar. Mas o fato é que são famílias envolvidas, espíritos envolvidos, e quantas encarnações não já vem sofrendo esse tipo, essa provação, essa expiação, né? Aí ele coloca aqui, ó, gente, ó. Quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Muitas vezes nós temos condições, sim, de estender a mão. Nas questões de processos de crianças que estão em unidades de acolhimento, existem os apadrinhamentos. E os apadrinhamentos, eles são divididos, né? Tem os econômicos, tem os sentimentais, né? Então, não é só questão financeira, é questão também de digamos assim, obrigação ou de dever, ou são questões sociais que a gente muitas vezes precisa compreender. Às vezes a gente tem um momento tão só, né?
em casa, se acha que não pode fazer nada, enquanto pode, sim. Uma visita numa unidade de acolhimento, uma visita onde existem crianças abandonadas e a gente pensa que está fazendo bem à criança, e quanto mais, na verdade nós somos os principais beneficiários dessa ação, porque esse fazer o bem, ele volta pra gente, isso aí é constante, né? E aí a gente tem que compreender as situações que a gente vive. Eu vou continuar aqui, tá bom? O trechinho que ele fala aqui no mesmo item, né? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizeste o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitar esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Nós, na realidade, a gente tem uma visão muito materialista ainda e muito imediatista. E a gente acha que fazer o bem a gente vai colher ainda hoje, né? Muitas vezes a gente precisa ter paciência e esperar um pouquinho. Essas crianças que muitas vezes estão abandonadas, elas precisam apenas de um carinho, né? E aí, voltando para o seio familiar, que muitas vezes nós precisamos passar pelas provações, saindo um pouquinho dessas unidades de acolhimento, quantas crianças ficaram órfãos, e aí a família tem que absorver, né? Tem que acolher, tem que pensar na educação, tem que pensar no futuro dessas crianças, né? E muitas vezes a situação econômica é desesperadora, mas Deus sabe, né? Deus sabe de todas as nossas provas, Deus sabe de tudo aquilo que a gente pode aguentar. É quando ele diz aqui, ó: Deus permite que haja órfãos para exaltar-nos a servir-lhes de paz. E aí a gente compreende que numa situação dessa, um avô, uma avó, uma tia ou um tio vai tornar a ser um pai de um sobrinho, né? E aí a gente percebe o quanto a compreensão que o Espiritismo nos dá favorece esse entendimento. De saber que os pais se foram, mas continuam presentes, de forma espiritual, mas continuam presentes. E aí compreender isso, nos cabe estudar o Espiritismo. Não desvalorizando a compreensão das outras religiões, mas certas situações que a gente vivencia, o Espiritismo é que vem nos esclarecer, nos explicar, né? E aí, gente, eu trago vocês a essas reflexões, espero ter contribuído com o estudo de hoje, né, com o comentário. Agradeço novamente a casa pelo convite, agradeço a vocês por estarem aqui nos acompanhando todos os dias e nos ajudando também com os comentários. A gente vê todos os dias pessoas que todos os dias estão aqui. Alguns por questões profissionais não conseguem permanecer, mas eu tenho certeza que assim que dá, vocês veem os comentários e assim nos acompanham juntamente nesse momento que estamos reclusos, né? Mas não apagados, né? Nós estamos em trabalho em casa também. Então eu agradeço a vocês a participação. Obrigada e boa noite.